Olá, Pai do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, 28 de julho de 2020, mais uma vez com o nosso Café com Bíblia, Mulheres de Fé. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, no nosso 17º dia, nós já estamos quase no final do nosso devocional 30 dias de oração pela família. E tem sido uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Hoje com o tema Placa de Advertência aos Pais. O tema de hoje, dessa terça-feira, é Placa de Advertência aos Pais. Está baseado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, os versículos 9 ao 11 e os versículos 13 e 14. Você pode estar nos acompanhando, fazendo as suas anotações e assim que você tiver a oportunidade de fazer o seu devocional, orar, ler a Bíblia, louvar, enfim, passar um momento aí com Deus, você pode estar meditando nesse texto base do nosso devocional de hoje. A frase do nosso devocional diz assim: a bordo do barco família, talvez alguns pais estejam como aqueles tripulantes, confiando numa suposta segurança. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso texto base em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Atos 27, do 9 ao 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Versículos 13 e 14 diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós estamos diante de uma palavra maravilhosa falando sobre um tema voltado para a família, placas de advertência aos pais. Então a gente sabe que toda viagem ela requer os seus cuidados, não é verdade? Toda viagem ela requer o mínimo de segurança possível, né? Em relação aos preparativos do transporte que você vai conduzir com a sua família, enfim. Na estrada você precisa estar atento às sinalizações, né? As placas de sinalizações, enfim. Então é necessário a gente durante uma viagem estar atento a todas essas sinalizações, esses cuidados para que a viagem corra tudo bem. Então precisamos obedecer às placas de sinalizações, os limites de velocidade, enfim, tudo que está ali posto, né, como leis, como regras, para que o passageiro, o condutor, né, as pessoas que ali viajam naquela estrada, naquela rodovia, tenham uma viagem tranquila. Então, falando do nosso tema, família, e com o tema hoje, placa de advertência aos pais, dentro desse contexto que acabamos de falar, no nosso compromisso como pais, né, Deus também nos mostra placas de advertências. Deus também ele nos dá orientações, ele nos mostra regras, ele nos orienta em relação como conduzir, né, a vida como pais, né, em relação
a criação dos nossos filhos, a conduta, aos ensinamentos, enfim. Então, o Senhor, Ele nos mostra placas de advertência, né? Placas essas que devemos estar atentos a todo momento, desde que o bebê está no ventre até a sua vida adulta. Então, nessa palavra, nessa passagem, nesse texto base que nós lemos aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 9 em diante, o que acontece? Deus usou Paulo aqui para advertir toda aquela tripulação que estava dentro daquele navio. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali viajando, Paulo teve a oportunidade de alertar, né, de falar para eles do perigo a que estava à vista, né? Mas ninguém deu crédito à voz de Paulo. Ninguém, se você for ler esse texto, você vai ver que eles não estavam nem aí para o que Paulo estava falando. Então, uma tempestade estava se aproximando, diz a palavra do Senhor, né? Mas aqueles homens nem deram ouvido ao que Paulo estava falando. Então, eles foram capazes de perceber, eles não foram capazes de perceber o perigo que estava à vista. Nenhum daqueles tripulantes. Paulo estava ali orientando, tentando passar aquelas informações, né, para eles, mas ninguém deu crédito. Então, nesse momento aqui em que Paulo, a palavra do Senhor diz, passava ali aquelas orientações, né, admoestando aquele povo, né, alertando aquele povo, aqui no versículo 9, Paulo estava aqui passando essas orientações e nesse exato momento da viagem, tudo muda radicalmente. Bem nesse ponto, quando ele estava dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízos, não só da carga e do navio, mas também com a nossa vida. Ou seja, não eram só os danos materiais, mas seriam a própria vida deles ali estava correndo perigo. Então, ali naquele momento, naquele exato momento, a viagem muda radicalmente. Então, aquilo que era para ser uma viagem tranquila, acaba que virando ao contrário, né? Então, o que era brisa, diz a palavra do Senhor aqui, que no versículo 14, que nós lemos, 13 e 14, soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora. Ou seja, aquilo que era brisa leve, suave, transformou-se em quê? Num vendaval implacável. Transformou-se numa tempestade. Então, eles levantaram âncora, pensando que estava tudo bem, que já tinha passado, a tempestade tinha ido para outro lugar. Não. Naquele exato momento, a viagem tomou um outro rumo, e aquilo que era brisa, que era uma brisa leve, uma brisa suave, transformou-se em uma grande tempestade durante toda aquela viagem. Então, da mesma forma, o que eu quero contextualizar para nós é que, dentro dessa palavra, é que muitas das vezes, dessa mesma forma, nos descuidamos como pais que somos, né? Muitas das vezes nós nos descuidamos, né, sobre a realidade que nos cerca, que nos rodeia. Então, muitas das vezes, muitos pais confiam em si mesmo, confiam no seu potencial, confiam muitas das vezes no seu poder de posses, né? Confiam muitas das vezes nas suas conquistas, e as coisas não são assim. Então, o que acontece? Muitas das vezes confiam até mesmo na sua vaidade pessoal, confiam no seu tempo de igreja. Ah, eu tenho tantos tempos de igreja. Ah, eu nasci na igreja, né? Então, assim, e vão prosseguindo a sua caminhada, vão prosseguindo a sua vida, né? Sem perceber os sinais de alerta ao seu redor, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, né? Então, o que acontece? Sem notar que à sua volta seus filhos estão gemendo, estão pedindo socorro,
sem abrir a boca. E os pais levam uma vida, ocupados, com tantos afazeres, e os filhos ali, bem ali, pertinho deles, gemendo, pedindo, clamando socorro. E muitas das vezes nós negligenciamos como pais. Então, nesse momento, o Senhor traz essa reflexão para mim, para você, para nós que somos pais responsáveis, pelos nossos filhos, pela herança que o Senhor entregou para nós. E aí o que acontece? Eles estão ali sofrendo, pedindo socorro a bordo desse barco família, e os pais muitas das vezes estão com venda nos olhos e não conseguem enxergar. Então, talvez alguns pais estejam como aqueles tripulantes que estavam ali dentro daquele navio, confiando numa suposta segurança, confiando no potencial do navio, de tudo que tinha ali de segurança. Mas a gente vai ver pela palavra do Senhor que o que era brisa, suave, leve, se tornou uma grande tempestade. E eles já tinham levantado âncora, pensando que tudo tinha passado, que a viagem ia seguir tranquila. Mas naquele momento sobreveio um grande temporal. Então, essa reflexão vem para nossas vidas neste momento. Muitas das vezes alguns pais chegam até a afirmar: eu sou membro da igreja, eu levo os meus filhos para a EBD, eu oro na minha casa. Mas eu quero dizer para você, é verdade. Você pode ser membro da igreja, levar os seus filhos à EBD, levar os seus filhos ao culto, você pode orar na sua casa, fazer tudo isso. Mas vai chegar um momento que vai vir a tempestade, porque ela vem. Ela vem para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, independente de raça, cor, de poder aquisitivo. A tempestade, ela vem. E nós precisamos estar preparados, alicerçados em Cristo Jesus. Precisamos estar com a nossa estrutura firmada em Cristo, com a nossa casa edificada na rocha, que é Cristo. Para que quando vir a tempestade, para quando vir o vendaval, ela balance, mas ela não caia, ela não seja destruída. Então, que essa reflexão você possa meditar nessa oportunidade, porque nesse momento de crise, no momento da tempestade, do vendaval, os pais precisam agir como pessoas, homens e mulheres corajosos, determinados, louvado seja o nome do Senhor, e decididos o suficiente para se voltarem a Cristo, para estarem aos pés do Senhor e não se desesperar. Então, diante desse barco família, que o Jesus seja o condutor deste barco chamado família, que o nosso Jesus seja o condutor, seja aquele que esteja comandando, que esteja à frente desse barco família, para a glória do nome do Senhor. Então, nós precisamos estar a cada dia discipulando, cuidando, orientando, ensinando os nossos filhos o tempo todo, para que quando vir uma situação de temporal, de vendaval, eles não venham também se desesperar, mas que eles possam encontrar em Cristo e em nós como pais uma segurança, uma certeza de que breve tudo vai passar, que aquilo é passageiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos a certeza de que com Deus, nosso Senhor Deus, nós estamos certos de que nossa viagem, a nossa caminhada, o nosso roteiro, podem ter intempéries, podem ter até mudança de rota, mas o nosso destino final jamais será alterado. Se tão somente nós permanecermos em obediência ao nosso Mestre que está no comando, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é uma verdade que ela deve sempre nortear o nosso coração. Que Deus te abençoe, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.
receba esta palavra nesse momento e que o Senhor possa falar ainda mais ao seu coração para a glória do nome do nosso Deus. Amanhã nós estaremos de volta, em nome de Jesus, com o nosso devocional 30 dias de oração pela família. Recebe aí a tua bênção sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.